Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui novamente para nós continuarmos o nosso curso sobre genética e biologia molecular. Bem, pessoal, um dos grandes problemas científicos que nós temos na nossa área no presente momento é o determinismo genético. Ele talvez até transpasse a nossa área científica e cause, infelizmente, alguns problemas na nossa sociedade. Várias coisas são apontadas como responsáveis de por que o determinismo genético ainda está presente na nossa sociedade ou na nossa ciência. E hoje eu vou trazer para vocês talvez um desses culpados científicos, que é a hipótese um gene, uma proteína ou um gene, uma enzima. Bem, pessoal, para isso nós precisamos então voltar no século passado, lá por volta de 1940, onde este médico britânico, o Archibald Gerhold, fez um trabalho que relacionava, então, que provava pela primeira vez a relação de genes com vias bioquímicas, ou mais especificamente com doenças humanas. O Gerhold trabalhou então com a famosa doença da urina preta, ou como o nome científico diz, a alcaptonúria, que é um erro renato do metabolismo. Ele demonstrou então que a alcaptonúria nada mais nada menos é que um acúmulo do ácido homogentísico que depois é eliminado na urina dessas pessoas e que dá então um aspecto de urina preta. Ele propôs então que os pacientes com alcaptonúria teriam um problema numa enzima que faria com que o ácido homogentísico se acumulasse nessas pessoas, causando então a alcaptonúria ou a doença da urina preta. Ou seja, as observações do Gerhold sugeriram que um defeito em um gene produzia uma enzima defeituosa e, consequentemente, levava então a uma doença. E aqui a gente tem então, pela primeira vez na história, a proposição da hipótese um gene, uma enzima. Eu poderia estender essa história contando aqui também a participação de outros dois pesquisadores, o Biddle e o Tatum, mas isso vai ficar como material complementar porque a gente vai acabar desviando muito aqui do foco da nossa playlist. O fato é, pessoal, que por essa razão histórica, este conhecimento científico ainda permanece na atualidade, mesmo após a conclusão do projeto Genoma Humano, já no presente século, e demonstrou que nós temos muito mais proteínas ou enzimas do que o nosso próprio número de genes. Ou seja, a conta não fecha para ser um para um. E isso já deve ter ficado bastante bem exemplificado para vocês na aula anterior, onde nós falamos do splicing alternativo, que é um mecanismo sensacional e maravilhoso que a maioria das nossas células adotam na maioria dos nossos genes para que a gente consiga então fazer, entre aspas, uma colcha de retalhos, ou seja, produzir várias proteínas diferentes a partir de um único gene só. Um mecanismo sensacional que nos permite se adaptar muito melhor ao ambiente ao qual a gente está sendo submetido ao longo dos processos evolutivos. Então, até o presente momento dessa playlist, agora você já sabe que a informação genética está contida no DNA, lá nos nossos genes, mas que existem outros mecanismos moleculares que estão no meio de uma doença e da parte genética. E, na verdade, eles são muitos. A gente vai ter um longo caminho para percorrer aqui ao longo de várias aulas para falar de diversos mecanismos para vocês que podem sim gerar problemas ou soluções para as nossas células. Ou seja, é muito importante compreendê-los para a gente diminuir esse determinismo genético, essa culpa que o DNA carrega em muitos dos nossos problemas, que, como eu disse no início dessa aula, acaba até mesmo gerando problemas sociais no nosso país. Então, um grande abraço a vocês todos e até a próxima aula!